Boa noite, mulheres, homens, todos que estão acompanhando aqui o nosso Instagram. Sejam muito bem-vindos a mais uma live Jesus e as Mulheres, né? Durante o mês de junho, nós estamos fazendo uma série de lives, toda terça-feira, falando sobre mulheres da Bíblia que tiveram um encontro transformador com o Senhor. E hoje é a última terça-feira de junho, então vamos encerrar esse mês, essa série de lives, com uma mulher da Bíblia muito especial. Enquanto a gente está começando, compartilhe esse vídeo, convidem mais mulheres, mais pessoas para acompanharem conosco, né? Nessa noite, ver o que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Vá pegando a sua Bíblia também, pegue um caderno, pegue caneta, papel, para anotarmos, ouvirmos a voz de Deus. Então, vamos juntos, né, nessa live. Vão comentando aí também. Me digam se está tudo bem com o meu áudio, com minha imagem, né, o vídeo. Também me deem um feedback aí de vocês, tá bom? Então vamos chegando. Venham partilhar conosco. Nessa noite nós temos uma convidada muito especial, né, que eu vou chamar, né, nossa querida irmã de caminhada, Soraya Moreno, que já está por aqui. Então, vou chamá-la, hein? Oi, tudo bem? Deixa eu Boa baixar aqui um noite, pouquinho. Soraya. Boa noite, tudo bem, amada? Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo ótimo, graças a Que Deus. bom. Muito obrigada pelo seu sim, né? Mesmo vivendo um momento de dor, né? A perda da sua mãe, você permaneceu firme na missão. Obrigada pelo seu amor à missão, né? Obrigada por continuar na caminhada, que esse foi o desejo da sua mãe, né? Que você seguisse em frente, né? Exatamente, né? Não, eu tenho certeza absoluta, né, que a grande alegria que eu tenho hoje, né, é de todas as minhas missões estarem realmente voltadas, né, para a oração, para a fé, né, para a certeza da ressurreição. E não tem como, né, a gente não seguir em frente, né, com uma missão tão abençoada como essa, não é verdade? É verdade, é verdade. Essa missão que nos dá forças, né, para seguir em frente. E quanto mais a gente se aprofunda na palavra de Deus, na Bíblia, mais a gente ganha forças, né, para seguir em É frente. verdade. E eu tenho certeza que essa noite também vai ser uma noite em que o Senhor vai falar muito conosco, vai ser uma noite em que vamos aprender muito, vamos ouvir a voz de Deus. Partilhar Então, muito, né? Isso é muito importante, né? Como a Eu gente já tô cresce, aqui, né, nas partilhas. já tô aqui, olha, apertando a setinha e tô chamando já uma porção de gente. E aí eu O convido, aviãozinho, né? né? O aviãozinho. O aviãozinho, já convido o povo para fazer a mesma coisa, Isso né? aí. Começar a apertar aqui para a gente poder partilhar, para a gente poder viver também essa palavra de paz, de fé, de esperança, né? De certeza de que Deus nos fala em todas as situações que a gente vive, né? Eu acho, Ju, que Deus, ele se faz presente em tudo na nossa vida, né? E nessas situações mais difíceis é que a gente enxerga o verdadeiro poder dele, né? Que a gente é colocado à prova, não por Deus, não porque Deus fez isso para me colocar à prova, mas eu acho que na realidade a gente se coloca à prova, a gente começa a pensar assim, será que eu tenho fé de verdade? Né? E é sobre isso que a gente vai falar muito hoje, né? Sim. Sobre o poder da fé, né? O poder do acreditar, né? E acreditar naquele que não só quer, mas que pode fazer as coisas acontecerem. Porque às vezes, né, a gente tem muitas pessoas que querem fazer muitas coisas pela gente até, ou a gente às vezes também quer fazer muitas coisas pelas pessoas, mas às vezes a gente não pode. Sim. Não é? A gente fala, nossa, como eu queria, né? Tipo assim, a gente passa na rua, quantos irmãozinhos de rua, né? Quantas pessoas sofrendo, não é? Boa noite, Ingrid, né? Quanta gente, o povo aí respondendo ao meu chamado, né? Quanta gente sofrendo, né? Quanta gente passando por momentos difíceis,
E a gente pode fazer, sim, a gente faz alguma coisa, mas o nosso poder, né, é limitado. A gente pode até que o nosso querer é muito, mas o nosso poder é limitado. E quando a gente enxerga que a gente tem um Deus, que a gente tem um Pai, que além de poder, ele pode fazer tudo pela gente, né? A gente tem que se entregar e ser feliz. É verdade, é verdade. A gente reconhece o nosso nada, que a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter uma vida maravilhosa, mas tem áreas, tem situações que a gente não consegue ir, e só mesmo Deus, assim. Quanto mais a gente se entrega a Ele, quanto mais a gente se entrega, mais a gente reconhece o nosso nada e reconhece o poder de Deus, né? Na nossa vida. É verdade. E aí vem muito de encontro que a gente quer falar. A gente já começa falando? Não, Como é que não. é? Eu imaginei que tem toda uma programação, né? Primeiro vamos orar. Então vamos embora. Né? Primeiro vamos orar. Primeiro vamos agradecer esse Deus maravilhoso por essa noite, mais uma noite aqui, em que nós estamos reunidas para ouvir a voz do Senhor. Né? Você quer fazer a oração, Soraya? Posso fazer, sim. Então, Senhor, eu quero te entregar, Senhor, esse momento. Te entregar porque todos os momentos que nós estamos partilhando a Tua Palavra, todos os momentos que nós estamos entregando o nosso coração, o nosso pensar, o nosso agir, né, entregando o nosso falar em Tuas mãos, nós sabemos que Tu estás agindo neste momento. Eu te peço, Senhor, age como um fogo abrasador, age, Senhor, como aquele que restaura as nossas vidas, age, Senhor, como nós, Teus canais, que queremos ser Teus humildes instrumentos tão falhos, mas ao mesmo tempo tão conscientes da Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Por isso nós queremos fazer mais, por isso queremos entregar mais, queremos entregar cada irmãozinho que neste momento está se unindo a nós em oração, que neste momento está chegando nessa live dizendo: Senhor, eu quero experimentar a graça de reconhecer a Tua palavra em minha vida, porque pode ser que hoje, meu irmão e minha irmã, você que está chegando agora, Deus fale através de nós. Não nós falando, mas Deus pode falar através de nós, porque Ele usa instrumentos indignos, Ele usa instrumentos improváveis para proclamar a Tua palavra, para chegar ao Teu coração. Por isso, Senhor, eu te clamo, Senhor, abra o nosso coração para a Tua atuação, tanto no meu falar como no Teu ouvir, minha irmã e meu irmão. Amém. Amém, amém, amém. Sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando agora, né? Estamos aqui na live Jesus e as Mulheres. Vamos partilhar hoje sobre a mulher com fluxo de sangue. Essa mulher que tanto, né, fala no nosso coração, que tanto tem a nos ensinar sobre fé, sobre confiança, né? Então, você que já está aí com a sua Bíblia, abra no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, dos versículos 25 a 34. Marcos 5, dos versículos 25 a 34. Eu vou ler aqui, né, para as pessoas acompanharem conosco. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas: quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade.
Mas ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Amém, amém. Amém, amém. Bom, Soraya, eu quero começar te perguntando o que mais te toca nessa passagem da mulher com fluxo de sangue? Assim, existem muitas coisas, né, que acaba tocando a gente nessa passagem, né? Mas uma das coisas que me toca muito é saber o quanto aquela mulher tocou Jesus. Por quê? Porque ele estava no caminho de Cafarnaum, né? Nessa passagem, Jesus estava no caminho de Cafarnaum, indo em direção para proferir um outro milagre, né? Ele estava indo em direção. Mas conta também que durante aquela passagem ele também proferiu vários milagres, né? E, logicamente, todo mundo queria tocar Jesus, queria ver Jesus, né? Aquela passagem toda dele estar transitando por ali, todo mundo queria ver aquele homem que fazia milagres, né? Muita gente talvez nem sabia que ele era o Filho de Deus, né? O Salvador, mas sabia que era o homem do milagre, né? E aí, né? A primeira, assim, milhões de coisas, mas assim, como você perguntou, o que mais, né, me chamou a atenção é justamente porque quando a mulher toca as vestes de Jesus, Jesus sente um poder enorme saindo de dentro dele, provavelmente o poder da cura. E aí, quando ele fala, alguém me tocou, os discípulos falam assim, nossa, né, os apóstolos, ué, mas uma porção de gente te tocou, né? Uma porção de gente te tocou, né? E aí ele falou, quer dizer, na realidade ele quis dizer, alguém me tocou de forma diferente. E aí é nessa hora que eu penso, será que é quando a gente ora de forma diferente que a gente toca o coração de Jesus, né? Não basta só orar, não basta só, né, ser de qualquer jeito as coisas para Jesus, as coisas para Deus, né? Talvez a gente tenha feito muitas vezes, né? Até porque a gente às vezes fica naquela vida mais morninha, né, de oração, mais de do tudo. mesmo. Então, a gente faz, né, de repente, tudo muito mecânico às vezes. Sim. Né? Nós, especialmente eu, assim, no caso que rezo terço, né? Então a gente tem que ter muita atenção. Tanto que as pessoas acham engraçado, né? Porque quando me chamam para rezar o terço, eu quero 1 hora e 10. Porque não dá, eu não quero rezar Ave Maria, né? Nem o terço pela manhã. Não, eu experimento cada palavra que eu rezo. Né? Inclusive, quando é o terço mariano, eu quero rezar me entregando em cada Ave Maria. Né? Então, a gente tem que perceber isso, né? Tem que perceber que, na realidade, não é como Jesus faz pela gente, mas é como nós estamos fazendo para o Pai. Né? De que forma nós estamos nos dirigindo para o Pai? Será que a gente está fazendo uma oração que toca o coração de fato? Né? Será que nós estamos fazendo uma oração com fé? Porque quando a mulher toca na orla das vestes do Senhor, no meio daquela multidão, e ele sente aquele poder de cura saindo de dentro dele, né? Ele fala assim, alguém me tocou de forma diferente. Né? Que a gente tem essa docilidade no nosso coração, de realmente, nas nossas orações, no nosso entregar, a gente tocar de forma diferente o coração do Senhor. Né? Que a gente toca... E assim, a gente não pode dizer que Deus vai ser mais Deus porque a gente rezou daquele jeito. Mas nós vamos mudar a nossa ótica de fé em relação a Jesus, isso com certeza. Né? Uma fé orante, uma fé expectante, né? Uma fé na certeza. Eu costumo dizer, depois desse momento difícil, né? Assim, quer dizer, eu estou passando ainda nesse momento, né? Mas
o dia fatídico mesmo da morte da minha mãe, né, há pouco tempo atrás, não tem nem 15 dias que minha mãe faleceu, e eu tenho experimentado cada dia o poder da minha fé. A cada dia, né? Eu costumo dizer agora que agora eu posso falar, de verdade, né? Que esse sorriso é o sorriso de quem crê na vida eterna. Verdade. Eu tenho certeza absoluta disso. Né? Que hoje o meu sorriso é um sorriso de quem crê na vida eterna, porque em nenhum momento eu duvidei que minha mãe está num lugar muito melhor. Que minha mãe está face a face com Deus. Né? Eu nunca pensei também que iria passar por esse momento da forma que eu estou passando, sabe? Eu pensei que eu sempre conto, né, que eu quando era criança, tinha 9 anos, 10 anos de idade, eu vi um velório, né, passando, procissão, né, um cortejo, né, passando na televisão com a minha mãe, e eu comecei a chorar, minha mãe, "Ih, você tá chorando, você nem conhecia a pessoa que morreu", essas coisas, né, de mãe, para com isso, não coisa de mãe, assim, não fica assim não, né, tentando achar 1000 desculpas pra gente não chorar naquela hora, né, e eu falei assim, não tô chorando, mãe, porque eu quero morrer junto com a senhora, quando a senhora morrer, eu quero morrer junto com a senhora, né, e assim, eu fiquei muitos anos pensando nisso. Eu, assim, de todos os filhos, né? Não, eu não posso ser cruel dizer isso, mas assim, eu sempre fui muito apegada à minha mãe. Muito mais do que ao meu pai, sempre. Isso era notório, né? Sempre fui mais apegada à minha mãe do que ao meu pai. Né? O meu pai morreu há já 32 anos, né? Mas assim, perder minha mãe era uma coisa para mim, né? Uma loucura. Nem de pensar, né? Nem de pensar. Pois a Ingrid está falando que também falava isso. Muitas crianças realmente falam isso, né? Mas assim, ficou muito marcado para mim, né? Ficou muito marcado isso. Mas sabe por que também ficou muito marcado? Porque quando eu fiquei grávida, tive o Caio, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, ai, Senhor, eu não quero mais morrer com a minha mãe, não. Ai, agora eu tenho meu filho para criar. E aí depois surgiram os outros 2, agora eu tenho 3. Né? Não, mas aí né, a gente vai entendendo um pouco, né, dessa dinâmica de Deus na vida da gente, porque Ele vai dando sentido na nossa vida. Até para a morte, Deus nos dá um sentido para viver. Né? E hoje, né, eu acho que não só os meus filhos, né, a minha missão, todas as minhas missões, Deus tem me dado muitas justificativas para eu querer viver, né? Me deu um sentido na minha vida através primeiro do ser filha e depois da minha maternidade, né? E isso é muito legal, né? Isso é muito importante a gente saber, né, qual o sentido da nossa existência. E eu percebo assim que a minha maternidade ela justifica a minha existência. Que sabe? Lindo. A minha maternidade, isso aí eu já falo há muitos anos, que é a grande justificativa, né? Se eu começar a imaginar tudo que eu fiz na minha vida, né, de louvável, eu acho, né, do momento mais louvável da minha vida, eu posso dizer que foi através da minha maternidade, né? Comecei como mãe solteira, depois mãe casada, hoje tenho nulidade, né? Não vou falar que sou mãe separada, que é feio, né? Mas eu tenho minha nulidade, tenho né? O pai dos meus filhos é um pai muito presente também, né? Mas tenho a nulidade da igreja. Mas em todos esses aspectos, né? Eu me vejo digna. E essa fé que realmente nos salva. Eu costumo dizer, né, que o que nos salva mesmo é o que Deus conhece do nosso coração. Né? Eu posso conhecer a Juliana, eu posso conhecer a Vanessa, eu posso conhecer a Cris, a Ingrid, todos eu posso conhecer. Mas só quem conhece o nosso coração é Deus. E é só nesse coração que você tem aí hoje, no teu peito batendo, né? Esse coração que Deus sabe exatamente o que move a tua vida e o teu coração, é só através dali que Deus vai perceber, né, se você está pronta para essa salvação, né? Porque salvar, Ele vai salvar todo mundo, um dia ou outro, né? Mas se a gente está pronta para abraçar essa salvação, né? A gente tem que estar preparada, né? Tem que estar preparada, né? Eu não sei ainda se estou
mas eu tenho lutado muito por isso, né? E eu acho que, como o Padre Aldo, lá do Vicariato Norte, sempre fala, né? Que os santos, eles não morreram santo, na realidade eles buscaram ser santo, né? Então, o dia de todos os santos é o dia de todos nós, porque todos nós buscamos a santidade, né? A gente busca essa santidade, especialmente a gente que sabe aonde quer chegar, né? Tem um alvo, mas a gente... tem o céu como alvo, né? Sim, tem o céu como alvo. Então, a gente sabe onde quer chegar. E isso é muito importante. A gente buscar a nossa... No dia que a gente começa a buscar a nossa santidade, né? A gente tenta ser melhor para Deus, né? Porque é o melhor para Deus, né? Deus. A gente começa a fazer parte de todos os santos que buscaram a sua santidade, né, Ju? E às vezes a gente fala em santidade, a gente imagina algo assim, sobrenatural. Não, é nas pequenas coisas, é no dia a dia, nos pequenos gestos, né? Às vezes as pessoas acham santidade, que a pessoa anda com a auréola na cabeça. Não, é no dia a dia, aos poucos, né? Os santos que a gente tem como referência viveram assim, uma vida comum como a nossa. Mas... Na realidade foi na grande conversão, né, que se mostraram, né? Exatamente, né? Essa passagem, ela me toca também em vários pontos, né? Assim, começa assim, né? Na Bíblia da Ave Maria, que é a que eu tenho aqui, fala a mulher doente. A mulher doente, né? Não tem um nome para essa mulher, não deram um nome para ela, né? A mulher com fluxo de sangue é a mulher doente. Então, essa doença fazia tanto parte da vida dela, da história dela, que ela era reconhecida como doente, com fluxo de sangue. Ela tinha perdido a identidade dela, né? E aí eu fiquei pensando, né, estudando sobre isso, eu fiquei pensando, caramba, como que as pessoas enxergam a gente? Como que elas descrevem a gente? Como que a gente é reconhecida pelas pessoas? A gente precisa se policiar quanto a isso, porque muitas vezes, como essa mulher, uma doença que a gente põe essa tribulação, essa doença no centro da nossa vida, a gente vive em função disso, dessa dor, e aí a gente não consegue olhar ao redor, não consegue ver uma luz. Dar um passo. Dar um passo. E aí a gente muitas vezes é conhecida como isso. Então, assim, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? E aí eu lembrei que agora no Facebook, acho que nesse mês de junho, começou uma brincadeira, né? De falar assim, se você pudesse me descrever... Você fez essa, né? Você fez. Eu vi que você colocou lá. Eu esqueci de responder, mas eu vi. Eu fiz justamente por isso, né? Se você pudesse me descrever, como você responderia, por exemplo, qual Juliana, né? E aí eu fiz isso não para receber elogios. É claro que é bom, né, a gente receber elogios. Claro, pessoas, claro. Né? Sim. Não vou falar que não gosto de receber elogios. Todo mundo gosta, né? Mas assim, eu quis saber que imagem que eu estou passando para as pessoas. Como que as pessoas estão me enxergando? Né? E é muito bom a gente ter esse feedback para a gente se policiar, para a gente pensar, não, peraí, eu estou vivendo um momento de tribulação, de dor, alguma luta, mas preciso ir além, eu preciso avançar, eu não posso ficar paralisada como essa mulher que ficou 12 anos paralisada nessa doença, nessa dor. Né? Então a gente precisa reagir. Né? E ela ficou 12 anos nesse processo de dor, né? Nesse comodismo, nessa mornidão, nessa inércia, e só depois de 12 anos que ela tomou uma atitude. Então a gente precisa, tudo bem, tem a questão no fim, que vem da fé dela, da confiança em Deus, mas a gente tem que olhar também para o início, todo esse processo que ela viveu, esses 12 anos, e a gente tem que se perguntar, em que fase que eu tô? Eu tô nessa fase inicial, esses 12 anos, e que ela ficou paralisada no tempo, ou eu já avancei? Ou eu já tô na parte que eu tomei uma atitude, e que eu me coloquei aos pés do Senhor, e que eu tive fé e fui até o Senhor e pedi a cura? A gente tem que olhar essa passagem e se enxergar nela. Onde que eu tô? Até porque 12 anos. Até porque essa mulher foi de uma extrema coragem, né?
Porque eu penso assim, né? Por que talvez os 12 anos, né? Porque ela tinha fatores externos totalmente paralisantes. Ela, por ter esse fluxo sanguíneo continuamente, não sei se permanentemente, que isso aí não se fala, mas continuamente, ela era tida como uma mulher impura, né? Então, assim, aonde ela sentava, ninguém mais sentava, aonde ela deitava, ninguém mais deitava, né? Aonde ela tocava, ninguém mais tocava, né? Então, ela tinha fatores paralisantes externos também, né? De fato, né? Primeiro por ser mulher naquela sociedade, né? Já era um dos grandes problemas. Ela não podia sair livremente pela rua para procurar um médico para ela, tipo isso, né? Não existia isso, né? Então, quer dizer, existem fatores também na vida da gente, às vezes, que são paralisantes também, né? E não muda muito essa questão da mulher, não, né? A gente, às vezes, também, né? Nós, mulheres, carregamos muitas atribuições dentro e fora de casa, né? Quantas e quantas vezes, né? Quantas e quantas vezes a gente ouve falar de pessoas, de mulheres, né? Que às vezes deixam de comer porque tem que dar a comida para o filho, né? Quantas e quantas mulheres, né? Que às vezes tem que abrir mão da sua vida profissional em função dos filhos. É muito mais normal, né, usual você ver mulheres abrindo mão da sua vida profissional pelos filhos do que os homens abrindo mão, né? Então, não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, tá? A única coisa que eu quero dizer é que a mulher especialmente, né, vive numa sociedade, nós vivemos numa sociedade, né, que nos exige muito, né? Quando a mulher saiu de casa para trabalhar, na realidade ela não saiu de casa, ela botou só um pé para trabalhar, que o outro ainda ficou em casa. Ficou em casa. Né? Não existe essa... Não, e eu adoro, porque eu não ia abrir mão da minha casa nem por um decreto, como falava minha avó. Nem por um decreto eu abro mão da minha casa. Né? Mas é uma responsabilidade maior, né, que a gente vai vivendo. Então, aquela mulher ali, ela também vivia vários fatores paralisantes, né? E aí a gente fala, né, abordando essa tua questão, né, de que fase a gente está, né? A gente tem que pensar também justamente sobre isso. O que está nos paralisando para que a gente possa dar o primeiro passo? Exato. Né? Quais são os fatores? São os fatores internos? Quais são esses fatores internos? Né? Porque é importante a gente se conhecer. Né? É importante a gente ver dentro da gente aquilo que nos impede, às vezes, para dar o primeiro passo. Muitas vezes traumas, né? Muitas vezes a falta de atenção em nós mesmos, né? Às vezes a gente não quer nem olhar para dentro da gente, a gente não quer nem se conhecer. A falta de amor próprio, né? A falta de amor próprio, sim, sim. Né? Às vezes a gente se enxerga e enxerga só os nossos defeitos. A gente mesmo se pune o tempo todo. Né? A gente mesmo se coloca na cruz e a gente mesmo se apedreja naquela cruz. Não é? Então, quer dizer, se martiriza. Então, tudo isso, como você falou, descobrir exatamente qual é o estágio, né? Qual é a fase, né? Junto com essa mulher que a gente está, né? Para dar esse primeiro passo e para descobrir aquelas coisas que realmente não nos faz seguir em frente, né? A Ingrid, inclusive, até a Ingrid Ortega estava falando sobre essa, quando eu falei da minha nulidade, né? Para mim foi muito legal eu poder, que eu demorei muito para entrar, né? Para pedir a nulidade do meu casamento, por uma série de razões. Ok? Também se for entrar, aí é outra live. Parte 2. E aí o que acontece, né? Eu tenho mais ou menos uns 4 anos que eu decidi, tive um padre que me ajudou muito, né? E até eu sugiro para você, minha irmã, Ingrid, né, que você procure o seu pároco, de repente ele pode te indicar alguém, ou se não, vá direto lá, agora vai começar, né, as coisas se abrirem, né, normalmente, dá uma chegada lá na Mitra, no Tribunal Eclesiástico, e você se informa que lá eles dão todo passo a passo para você poder abrir o processo de nulidade, né? E aí, quando eu decidi, né, assim,
para mim foi quase que tirar tirar um desses fatores paralisantes da minha vida, né? Porque na realidade... Tá falando, faz uma live sobre esse assunto, Soraya. Vamos sim, vamos fazer, né? E é justamente, sabe, assim, foi por quê? Por que, sabe, assim, por que eu não pedi antes? Por que eu não fiz antes? Porque, né? São muitos fatores que vão paralisando. E hoje não, já tem um tempo que eu consegui a nulidade, né? Na realidade, isso me libertou. Né? Eu comecei uma nova história com a minha igreja, uma nova história com Deus, uma nova história da minha família, né? Então, quer dizer, a gente precisa identificar também esses fatores paralisantes, tanto internos como externos também, porque existem atitudes que nós, às vezes, nos ancoramos nessa atitude para que a gente não siga em frente, entendeu? Então, é bem interessante isso que você falou. Sim. Não, e justifica, né? Tipo, não posso isso por causa disso, não posso isso. E na realidade não. Basta você tirar aquela âncora e, vamos em frente. Basta remover essa pedra no caminho. Exatamente, né? Exatamente. E é interessante que isso que você falou realmente, que naquela época a mulher não tinha voz nenhuma, ainda mais com o fluxo de sangue era considerada impura, mas aí a gente vê que ela já começa a ter esse movimento de querer mudança, né? Só que ela foi em vários médicos, né? Foi em vários médicos, gastou tudo que tinha e não foi curada, né? E aí o quanto é importante a gente primeiro ter esse autoconhecimento, olhar para dentro de si, identificar o que nos paralisa e mudar. Mas o segundo passo é buscar a ajuda certa, né? Não adianta a gente identificar, querer mudar, mas aí meter os pés pelas mãos, não consultar a Deus, não orar, não verdadeiramente parar para ouvir a voz do Senhor. E qualquer pessoa que fala alguma coisa, você já segue. Qualquer voz que você ouve, você já segue. Você vai indo, seguindo todo mundo, você vai... Sendo Maria, vai com as outras, né? Vai seguindo uma pessoa e outra e não para ouvir a Deus, não para buscar as estratégias certas, as pessoas certas. Então aqui a gente vê que ela teve uma tentativa de mudança, de querer ser curada, mas aqui ela tropeçou nisso. Ela não consultou a Deus, ela não verdadeiramente buscou discernir com Deus para saber qual era a ajuda certa. Então também a gente tem que pensar nisso, né? Não basta que a gente... Claro, a gente tem que tomar atitude, mas no lugar certo, na hora certa... não basta, tudo, né? Tudo acho que tem que ser muito de escuta, né, de Deus, né? E perceber os sinais de Deus na vida da gente também, né? Eu costumo dizer uma frase de Santa Teresinha, não sou eu que costumo, né? Mas assim, a vontade de Deus é o meu paraíso, né? Porque quando a gente faz a vontade de Deus, a gente está em paz. Primeiro porque a gente não está sozinha, né? A gente está com Ele. Então isso já é maravilhoso. A gente está com alguém que quer estar conosco o tempo todo. Né? E o legal, né? O legal é que quando você percebe isso, as coisas fluem de uma maneira tão maravilhosa que assim, eu tenho um amigo que fala assim para mim, nessa nova missão que eu estou abraçando, ele fala: Soraya, a gente sente a mão de Deus te conduzindo. E assim, eu percebo do lado de cá que tudo parece assim, que tudo vem antes de mim. E é muito legal. Eu tenho certeza que a Vanessa, mandar um beijo para a nossa fundadora, Vanessa, beijo, né, quando Vanessa. Ela pensou esse movimento de mulheres, as coisas devem ter acontecido dessa forma, assim, com certeza. Né? A gente vê Deus na frente dos nossos propósitos. Deus arrumando tudo para que a gente chegue ao propósito que Ele quer. É lógico que nesse percurso, né, Ju, a gente sabe que a gente vai vendo também que, às vezes, o final dessa história não é como a gente tinha pensado, né? Porque tem isso também. Sim, né? No percurso,
Por isso que o falar e ouvir a Deus o tempo todo, nossa, tem um pelinho aqui que não me deixa quieta. Deixa eu limpar logo. Pronto, gente, tá limpo. Já limpei. Pronto. Bem Soraya, né? Não tem jeito. Bem Soraya, eu tô assim, desde o começo da live, ó, tentando tirar o pelinho, só tirar o pelinho. Todo mundo entende isso, né? Então, agora eu já meti a mão logo. Já meti a mão. Eu acho que na hora que eu passei o batom, devia ter algum pelinho no batom. Né? E ficou. Então, quer dizer, voltando para a vontade de Deus. Né? E aí o que acontece? Aí quando a gente vai percebendo, né? Por isso que é importante esse não cessar. Ó, tem um homem rindo da gente. Ele não sabe o que é passar um batom. Ah, meu Deus! Desculpe. Eu já ia falar. Ele não sabe o que é passar um batom com pelinho. Papai, desculpe, papai, me ame, papai, desculpe. Ó, então, o que acontece? Isso foi ótimo, meu Deus do céu. Então, a gente tem que estar no permanente falar e escutar. Sim. Né? A gente não pode anteceder a Deus e falar assim, não, ele me quer nessa missão porque ele quer que eu chegue aqui. Não, a gente não sabe. Mas na realidade, esse mistério, apesar de ser incômodo no nosso coração, né, é a coisa mais maravilhosa. Por quê? Porque a gente vai estar entregue a Deus, né? A gente vai fazer, e às vezes ele nos leva para lugares inimagináveis. Sim, sim. Isso que é o melhor, né? Às vezes a gente pede, eu quero chegar aqui, e ele te dá o aqui mais um pouco mais. Um pouco, é verdade. Né? Ou se não, ele não te dá aqui, te dá um outro caminho quando você chega lá, você fala assim, nossa, era tudo que eu precisava. Né? Então, a gente entender que a gente tem uma visão muito curta da nossa limitada vida. E que Deus tem a visão da nossa eternidade, é a coisa mais linda do mundo. É descansar em Deus e falar, Senhor, faz em mim a tua vontade. Né? É bem isso. E essa questão também de ela ter procurado vários médicos, né, me fez também pensar em quantas vezes a gente, além de não consultar a Deus, de sair ouvindo a várias vozes externas, né? Essa questão também da gente não querer depender de Deus, essa questão da gente achar que a gente é autossuficiente, que, não, Senhor, vou fazer isso aqui, mesmo que seja algo bom, algo lícito, mas quantas vezes a gente, né, quer passar por cima da autoridade de Deus, quantas vezes a gente, não, Senhor, não, vou fazer aqui, não, tá tudo certo, e depois a gente sempre acaba quebrando a cara, né, porque, né, aqui fala que ela... sem achar nenhum alívio, né? Muitas vezes as coisas que o mundo nos oferece, né, trazem até um certo alívio, um certo prazer, mas é algo momentâneo. Quando a gente verdadeiramente se coloca na presença de Deus, quando a gente verdadeiramente faz a vontade de Deus, esse prazer, esse alívio são eternos, né? Não cessam. Então, muitas vezes a gente busca soluções imediatas, a gente busca o caminho mais curto, a porta larga. No primeiro momento é bom, traz alívio, traz prazer. Mas depois a gente vê, né? Essa mulher não foi curada assim, desse modo, né? Fazendo do jeito dela, se antecipando, não ouvindo a Deus. E muitas vezes a gente é assim também, né, Soraya? Muitas vezes a gente... Pode falar. Eu acho assim, né? Você já me conhece, né? Quando eu abro um pouquinho, já tô querendo falar. Né? É que eu e ela, a gente já tem tempo, né? Já tem um tempo na caminhada. E o que acontece? A gente não pode falar que Deus é o suficiente. Não, Deus não é o suficiente. Deus é o que basta, né? Deus não é suficiente na nossa vida, né? Eu acho que era reduzir muito... né, o entendimento de Deus, né? Tipo, isso aqui é o suficiente. Como se for... Não, Deus é muito mais do que isso. Muito mais. Deus é o que basta na nossa vida. Deus é o que é. Deus é Deus.
na nossa vida, né? E eu acredito, Jo, que essa quarentena nos ensinou muito isso, né? Muito. A gente começou a ver, né, inclusive até nas nossas ações na igreja mesmo, porque a gente foi reduzida e conduzida a Deus, né? Porque a gente, né, pensava, não, que vamos para o encontro de mulheres, vamos nas mães que oram pelos filhos, vamos na missa, vamos no grupo de oração, e de repente, né, esse fazer externo, né, não, tirando a missa que não é tão externo assim, né? Isso é aquele encontro maravilhoso, mas esse fazer externo, né? De repente, será que a gente estava entregue mesmo a Deus nesses momentos ou a gente estava entregue no fazer só, né? Será que não era só um ativismo religioso, né? Fazer. Sim, sim. Até porque a gente sabe, por exemplo, eu ficava na parte da pregação, então eu chegava lá só para orar, não sei o quê. Mas eu via aquela mulherada toda só trabalhando no banheiro, trabalhando não sei o quê, arrumando o banheiro pra gente chegar, arrumando as comidas, você fazendo a parte das mídias, não sei o quê, bababá. Então, louvado seja Deus, a gente tem que fazer o melhor, não estou dizendo, mas assim, né, não só no movimento, eu falo em qualquer lugar, a gente tem que, né, tentar descobrir, né, o que nos basta realmente, né? O que nos basta? Tipo, o sentido daquilo tudo ali. Sim, né? Sim. E então, essa pandemia, ele trouxe todo mundo para dentro. E falou assim, olha, pronto, agora vocês não podem fazer nada não, porque mulher faz muita coisa dentro de casa. Não tem muito papo de não fazer nada. Se eu tentar lembrar um dia que eu já estou deitada na cama, não vai existir. Doente, né? Só quando tá doente. Só. Né? Mas assim, não, eu digo até nessa quarentena mesmo, né? Nessa quarentena. Sim. Mas eu digo assim, mas de qualquer forma mudou a dinâmica, né? Totalmente diferente, né? A gente faz live, eu posso estar arrumadinha até a cintura, embaixo tô com pijama, ninguém vai ver. Acertei, hein? Quase isso. Eu tava lá, faltava 20 minutos, eu tava lá sentada com a minha filha, vendo televisão, lá a gente vendo as séries que ela gosta. Peraí, agora eu tenho live. Aí, pronto, me arrumei, tô aqui. Né? Então, logicamente que os nossos trabalhos reduziram bastante, né? E principalmente a mulher, que eu sempre falo, né? Homem, né, seu Manuel, chama o senhor aí para ir em algum lugar. O senhor não precisa ir no salão para arrumar a cabeça. Não, bota uma camisa, tô lá. A gente não, uma semana antes tem que estar lembrando. Será como que eu vou fazer para... Não, peraí, eu vou fazer o arroz com a touca na cabeça e não sei o quê, bababá. Né? A gente é assim, né? Então, mas esse introspectar, né? Esse perceber o que nos basta, né? Meu pai falou muito... a verdade, ó. Aí, não é, seu Manuel? Então, esse introspectar, né, na verdade, hoje, né, a gente vai percebendo que só o que nos basta é Deus, né? Eu estava fazendo hoje o Terço pela Paz às 6 horas, inclusive quero convidar todos, né? Toda terça tem Terço pela Paz, às 18 horas na minha página, Soraya Moreno RJ. E para quem não me segue aqui também, Soraya Moreno RJ, né? Amanhã a gente tem live também, né? E aí a gente começa a perceber, né? Eu estava falando na live, me fugiu um pouco aqui. Que a gente começa a perceber isso, né? Que as pessoas se voltaram mais para a igreja, se voltaram mais para a oração dentro das suas casas. Hoje, a gente não precisa sair e falar assim, a gente chegar ali e falar assim, olha, eu vou para o grupo de oração. Não. Né? Hoje a gente está em oração. Né? Hoje a gente está no grupo... é o grupo de oração. A nossa casa é o grupo de oração, a nossa casa agora... Né, é o Terço pela Paz, né? Por mais que eu prenda o cachorro para não ficar latindo na hora da live. Não, eu boto os meus filhos. Vou ter live, eu boto meus filhos todos em alerta. Segura o cachorro, faz isso, faz aquilo, tira o interfone. Aí pronto, estou na paz do Terço pela Paz. É engraçado que o meu filho. O meu filho, ele é diretor teatral, trabalha
Então aqui em casa é muito engraçado. Ele tem uns spots de luz assim enorme, né? Que eu faço. É um estúdio. Hoje ele chegou com aquelas luminárias de luz, de holofote. Eu falei, que isso? Meu Deus do céu! Daqui a pouco isso aqui vai virar o quê? Ele chegou, sabe, que vai trocando as cores. Aí a gente ficou botando na nossa... Aí vamos ver a Nossa Senhora de azul, a Nossa Senhora de rosa, a Nossa Senhora... Cada dia é uma surpresa, né? Cada dia é uma surpresa. Mas, enfim, o bonito, né, é que hoje eu me sinto, apesar, né, de muitos saberem os meus filhos, né, nenhum deles é de caminhada, de fato, assim, né, como eu, mas acaba que todo mundo, né, recebe esse terço, né, está comigo em oração, né, e isso é muito bom. É muito bom a gente perceber que muitas coisas, né, a gente às vezes perdia tempo com muitas coisas, né? E não percebia esse bastar de Deus na nossa vida, né? Isso é muito bom. E muitas vezes a gente fazia tudo na igreja, fora, nos retiros, nos movimentos, e dentro de casa não. Então, com essa pandemia, a gente está trazendo Deus para dentro da nossa casa. A gente está transformando o nosso lar em um lugar de oração, né? E também esse isolamento serviu para quê? Para que a gente ouça a voz de Deus, para que a gente se relacione com Ele. Porque agora a gente não está podendo servir em várias pastorais, em vários movimentos, vários grupos, mas a gente está servindo na nossa casa, parando para ouvir a voz de Deus, para ter intimidade com Ele. Então está sendo um tempo muito fecundo, um tempo em que verdadeiramente a gente está fazendo do nosso lar, né, uma igreja doméstica de fato, né? Ju, eu acho que inclusive também, né, o nosso próximo mais próximo. Porque eu sempre falo, né, a gente às vezes fica sabendo de pessoas que perderam emprego, pessoas que estão com dificuldades, né? A gente vê, a gente que faz parte do projeto Anjo do Bem, né? A gente vê o quanto que a Vanessa corre atrás, o povo todo, não só a Vanessa, né? Que a Vanessa que é o nosso foco maior, né? Mas assim, né? As pessoas, né, correndo atrás, ajudando, né? Mas eu sempre falo, né? A gente tem que perceber, né? Por que Deus colocou aqui a Mônica como a minha vizinha, né? Por que eu estou aqui hoje, né? Todas as pessoas que passam na minha vida, por que o meu porteiro é o meu porteiro, né? Por que a moça que mora lá em Queimados e que trabalha na caixa do mercado é aquela moça do mercado que eu passo lá para comprar as coisas? Nada então, por acaso. A gente tem que entender, né, que quando ele fala, né, amar ao próximo como a nós mesmos, os primeiros próximos são os mais próximos. Sim. E a gente estava muito longe, a gente estava muito distante dos nossos próximos, sim, né? E isso também é muito bonito, porque, assim, não adianta, vamos supor, eu ajudar lá o Anjos do Bem, mas a minha vizinha aqui está passando necessidade, entendeu? Então, né, a gente tem que fazer essa onda movimentar, né? E quando a gente percebe isso, né, que é a minha casa, o meu bairro, a minha cidade, né? Não é só para questão de posse, não é por isso. É minha porque eu preciso cuidar dela porque é minha. Sim. Entendeu? Então a ótica é diferente. Não é uma ótica de posse. Quando a gente fala minha esposa, não é porque ela é minha posse. Quando eu falo meu marido, não é porque ele é né, minha posse. Mas é porque é aquele que eu devo cuidar primeiro, né? É aquela que está sobre a minha responsabilidade de amor. Sim. Eu sempre falo obrigação de amor. Não pode ser outro tipo de obrigação. Obrigação de amor, né? É a pessoa que Deus me confiou, né? Para que eu cuide, para que eu leve para o céu, né? Santifique, né? É verdade. Voltando aqui para a passagem, é muito interessante porque tinha uma multidão, né? Muita gente ao redor do Senhor, e só essa mulher teve a coragem de ir e tocar no Senhor. Então, quantas vezes a gente está também assim, em meio à multidão, grandes eventos, né? Todo mundo louvando, cantando. Mas será que verdadeiramente a gente está ali entregue, rendida aos pés do Senhor, como essa mulher estava? Será que a gente não está ali só na massa, só querendo ser visto, querendo ser reconhecido como uma pessoa ungida, uma pessoa
que reza, que ora em línguas, mas será que a gente para verdadeiramente se colocar aos pés do Senhor, para ir ao encontro do Senhor, para ouvir o Senhor como essa mulher fez? Tinha uma multidão e uma mulher tocou no Senhor de uma forma diferente, foi a ele de uma forma diferente, e Jesus sentiu isso. Ele sentiu que ali o coração dela tinha verdade. Ele sentia que ali verdadeiramente ela queria uma mudança de vida. Então, é uma verdade vezes... no pedir, né? Na realidade, uma verdade no pedir, né? Sim. Pediu de todo o coração, com humildade, se colocou aos pés do Senhor. E ele viu essa mulher e tocou de uma forma diferente. E a fé dela, essa confiança de que somente na orla do manto dele, ela não tocou nem na pele, nem no braço de Jesus, mas na orla do manto, ela creu que somente naquele movimento do manto dele ela seria curada. E foi. Então, como é que anda a nossa fé? Será se a gente tem essa fé também, como essa mulher, de que se a gente verdadeiramente se entregar ao Senhor, se render o nosso coração, se a gente verdadeiramente se colocar aos pés do Senhor, a gente vai ser curada, a gente vai ser restaurada. E né, o Senhor falou, a tua fé te salvou. É verdade, a gente tem que estar muito atento de como está o nosso relacionamento com Deus, né? Sim, sim. Você se relacionar com Deus, né, é algo edificante, magnífico, né? Eu sou uma pessoa que eu oro, rezo, mas eu também vejo Deus o tempo todo, o dia todo, né? Eu sou uma pessoa assim, que eu sinto esse mover de Deus junto comigo, né? Eu conto muito com Deus, né? Meus filhos até falam às vezes que eu sou meio maluca, porque eu falo com Deus como ele estivesse aqui do meu. Mas é que eu sinto às vezes, meu Deus do céu, mas como né? Tipo assim, né? Porque assim eu sinto essa presença muito forte de Deus na minha vida, né? Eu lembro que quando em 92 eu sofri um acidente de carro muito sério, né? A gente estava descendo a Rio Magé, eu, uma amiga e um amigo, estavam descendo Teresópolis, né? E eu lembro, nessa época eu não era de caminhada ainda, né? E aí a gente estava descendo e era um domingo de manhã, né? Eu já tinha sofrido um outro acidente de carro, então eu tinha falado, não, vou descer com o Pedro, que o Pedro é mais calmo, não sei o quê. Mas aconteceu, né? A Cláudia estava atrás e eu na frente com o Pedro. E o Pedro, ele teve aquela hipnose de estrada, né? Aí eu vi que ele estava assim, indo em direção ao alambrado, eu chamei, Pedro, Pedro. Não assim bonitinha, né, Pedro, né? Pedro, deu um berro, Pedro! Né? E aí ele deu uma guinada no volante e o carro capotou e pegou fogo. A minha amiga morreu queimada atrás e por isso que eu tenho os braços queimados, né? O povo que me conhece sabe que eu tenho os braços queimados por causa desse acidente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que na hora que o carro estava capotando, eu lembro de eu falando assim, Senhor, me dá mais uma chance. Eu não era nem de igreja, nem nada, e pedi isso, mas foi algo muito forte, né? E isso me faz muito lembrar dessa mulher, né? Porque foi um poder de salvação naquele momento, porque eu não sei como eu saí do carro depois, mas isso aí diz que psicologicamente até é explicável, né? Que é tipo uma memória seletiva que a gente tem, que realmente... Eu só sei que eu saí, vi meu corpo pegando fogo, bati o fogo aqui, bati com a mão, não sei o que, babá. Mas aquilo me chamou muita atenção. É algo que eu lembro muito forte de ter pedido essa chance para Deus, né? E não foi a partir dali, foi aí que aconteceu em 92 isso, em 93 fiquei grávida do Caio, e foi através da minha maternidade que eu me voltei um pouquinho para as coisas mais certinho, comecei a ficar mais certinha, né? Certinha, e depois, em 95, eu comecei com a minha conversão. Engraçado, agora contando para você, foi tudo muito cronologicamente falando, né? Sim. Assim, né? E foi assim, né? Que quando, né, todo mundo sabe, quando o padre Marcelo Rossi começou a falar no meu programa, o padre Marcelo Rossi me abriu essas portas maravilhosas aí da igreja, né? Então, a gente começa a perceber, né, que mesmo uma mulher
que já não tinha fé em ninguém e nem sabia direito quem era Jesus, porque ela foi lá com fé. Por isso que é muito legal quando Jesus fala: a tua fé te salvou. Não fui eu que te salvei, foi a tua fé que te salvou. Fé. Exato. Né? Então isso, ele joga toda a responsabilidade daquela cura nas mãos daquela mulher. Exato. Porque ele quer dizer para cada um de nós que é a nossa fé que vai nos salvar. Amém. Né? Amém. Então é muito lindo isso. Ai, tá chegando ao fim, Soraya. Tá pois é, querida. Faltam muito rápido. Minutos, mulher, quando começa a falar, né? Oh, meu Deus do céu. Ai, que maravilha que foi esse momento, né? Foi, que maravilha. Foi sim. Eu tava com saudade já de estar nesse movimento das mulheres. Nesse movimento. Então vamos agora orar, agradecer ao Senhor por tudo que Ele falou, por tantas partilhas, né, que a gente recebeu aqui, vários comentários. Tenho certeza que o Senhor tocou muitos corações. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu falaste aos nossos corações, Senhor. Obrigada por ter nos direcionado, Senhor. Obrigada pelas Senhor. novas chances que Tu nos dá, Senhor. Obrigada Senhor. Por dizer que a nossa fé tem o poder de nos salvar, Senhor. Que nós possamos sair daqui com essa certeza, tendo fé em Ti, Senhor. Crendo, Senhor. Buscando ajuda em Ti, Senhor Jesus. Nos direciona, Senhor, para que verdadeiramente a gente saiba ouvir a Tua voz, Senhor. Que a gente não se disperse, mas que a gente siga firme, caminhando contigo, Senhor. Com uma fé inabalável, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, por querer nos curar, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada, Soraya, pela sua parceria, né? Sempre aposto, sempre aqui, pronta para o que der e vier, né? Que Deus continue te abençoando nas suas missões, te dando forças, né, nesse momento difícil. E pode deixar um recado, pode convidar as mulheres, né, os homens para as suas missões, fique à vontade. Ah, sim, não. Eu quero convidar para minhas lives, né? Amanhã a gente tem aqui no Instagram o Partilhando Histórias, às 10 horas da noite, que é uma live super legal, que é com você a live, né? A gente escolhe pessoas para estar fazendo a live junto comigo, falando, conversando, batendo papo, rindo, rezando, né? Então é de 10 às 11 amanhã, aqui no Instagram, Soraya Moreno RJ. Sexta a gente tem o Vai na Fé, né? Sempre lá na minha página também, Soraya Moreno RJ, às 18 horas. Sempre, normalmente é um padre que participa contando da sua história vocacional. Também muito bonito. E terça-feira, toda terça tem terço pela paz, às 18 horas, na minha página Soraya Moreno RJ. Ju, eu quero agradecer imensamente a confiança, né, através de você. Eu quero falar para a Vanessa, né, a confiança que esse movimento tem em todas as minhas missões, né, e saiba que em todos os lugares vocês estão presentes na minha vida. Amém. Vocês são minhas intercessoras, são aquelas que me ensinam, né, a ser uma mulher de verdade. Muito obrigada, amém, tá? Amém. Agradeço a Deus. Amo vocês! Amo vocês! Amém, amém. E fiquem ligados aí, mulheres, homens, que agora em julho vamos ter uma outra série de lives muito especial. Fiquem ligadinhas aí, que a gente vai divulgar os banners. Então, não acabou. Acaba agora em junho essa live Jesus e as Mulheres, mas em julho tem mais. Então, fiquem ligadinhos aí, que vamos continuar falando da palavra de Deus, aprendendo com esse Deus lindo e maravilhoso que tanto tem para nos ensinar. Soraya, mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigada, amada. Deus te abençoe e vamos juntos, né? Vai na fé, né? Vai na fé! Vai na fé! Pessoal, muito obrigada por todos os comentários. Infelizmente não dá tempo de ler todos, mas tenho certeza que o Senhor tocou vocês também. Obrigada por estarem conosco, por acreditarem nessa missão. E compartilhem esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus, tá bom? Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite, Soraya. Tchau, Ju. Tchau, São Manuel. Fica com Deus, São Manuel. Tchau, tchau. Tchau, Valeu tempo. Beijo, tchau. gente. Fiquem com Deus. Beijo, Tchau. paz. Tchau.